Que bênção, né? Que bênção é ter adoração, senhores. Glória a Deus. Que bênção é ter adoração ao Senhor. Porque a gente tinha muito tempo sem adorar aqui neste lugar. Verdade, meu Só trazendo a palavra. A palavra é a essência, a palavra é a base, a palavra é o que nos consolida na rocha que é Jesus. Mas precisamos, diante da palavra, adorar. Glória a O Deus, Espírito aleluia. desça e Ele está neste lugar. Em nome O de Espírito Jesus. do Senhor está Santo neste nome, lugar. Senhor. Abaçuia, abaçuia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses 1. Colossenses 1. Show, Doro, babá. Show, Doro, mamá. Colossenses 1, 16, 15 e 16. Colossenses 1, 15 e 16. Até o 17, só são 3 versículos. Quem achou, pode ficar em pé e ler. Pode ler para mim. Colossenses 1. Não, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 16, 15, 16 e 17. Vou ler aqui. Leia. 15, 16, 17, né? É. Porque até para Tessalônica mandaste... Tá errado. Hã? Tá errado. Ele deve estar lendo... Não, achei aqui. É Colossenses 1, 15, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Este é a imagem Isto. do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, que principado, que potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Este é a imagem invisível, o primogênito de toda a criação. De quem Paulo está falando aos Colossenses? Ele está falando para os Colossenses a respeito de Jesus. Ele está dizendo, gente, Jesus é o princípio de todas as coisas. Ele é a imagem de Deus. Ele é o próprio Deus. Das coisas invisíveis. Mas Ele é o primogênito de todas as coisas. Amém. Nós precisamos de nos atentar que Jesus, quando veio ao mundo, foi por um plano que foi falido, que todos os homens que passaram por Deus pecaram, e Deus já tinha se cansado desses homens de estar se fazendo aliança, quebrando aliança, fazendo aliança, quebrando aliança, e o propósito de Deus não se reagia, e Deus fez, eu vou me calar, como ele se calou, de Malaquias até Mateus. É um período chamado período intertestamentário, né? Um período que Deus calou porque não conseguia mais falar com o homem. Alguns falam que era 400 anos, outros falam que é 440. Não importa. Deus parou. Porque o homem havia se perdido. O homem havia se deixado a presença de Deus de lado e pecado todas as vezes. Começou lá de Adão. Quando Deus coloca Adão no paraíso. E dá ele poder para dominar sobre os répteis, sobre peixes, sobre animais, sobre todas as coisas. E Deus fala bem assim, olha gente, olha Adão, é você que vai tomar conta disso. Eu te escolhi como primazia, como primeiro. E Deus deu a Adão também uma mulher para que ele não ficasse só, que ele viu que era mau o homem só. E fez, olha, de tudo aqui vocês podem usar, de tudo aqui vocês podem falar, comer, beber, menos desta árvore. E aqui titularam aquela árvore como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás é sagaz. Eu vinha conversando justamente comigo sobre isso. Satanás conhece as nossas fraquezas. E ele chega um dia para Eva e fala, olha, se você comer dessa, deixa de ser besta, se você comer dessa árvore, você vai ficar igual Deus. Você vai ter sabedoria, seus olhos vão se abrir. Você vai ter o conhecimento que ele não quer que vocês estejam. Satanás queria, de algum modo, desestruturar a criação de Deus. E assim foi feito. Através da serpente, Eva comeu a maçã, que a gente intitula como maçã, mas era uma árvore, mas vamos colocar como maçã, que é como todos conhecem.
Eu preferia que fosse manga, que eu gosto mais. Mas é maçã. E ela comeu e deu para Adão. Mas na virada da noite, na virada para chegar da tarde para a noite, todo dia Deus vinha conversar com Adão. E depois que ele comeu da árvore da maçã, os olhos foram abertos. O pecado reinou sobre os olhos de Adão e sobre os olhos de Eva. O pecado da desobediência. E quando Deus procura Adão, e Adão se esconde, e Deus viu que eles tinham perdido a pureza. E pergunta a Adão, pode parar, Ruth, pode ficar paradinho agora assim, aqui nessa região, depois você dá mais uma volta. E Adão fala para Adão, Deus, estou aqui. Deus, por que se esconde? Porque eu estou nu. E como sabes que está nu? Se eu sempre conversei com você dessa maneira. E agora você está nu. E Deus sabia que Deus é soberano, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe tudo e todas as coisas e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Ele pode essas coisas. Por que eu vim para essa história do princípio? Para dizer que Jesus estava no princípio com Deus. E Deus diz que Ele é o primogênito. Como nós lemos aqui em Colossenses 1,15. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele é a imagem visível de Deus e é o primogênito de toda a criação. Ou seja, nós precisamos de revelar Cristo em nós. Porque Ele é o primogênito da criatura e nós somos a criação de Deus. Nós somos as criaturas de Deus. Satanás tentou ludibriar. E quando Adão percebe que Deus está falando com ele, ele faz: a mulher que tu me deste, me deu para comer da fruta que não podia. O homem tem esse defeito de culpar sempre alguém. O homem nunca traz a culpa para ele. E Adão culpa aí primeiramente o próprio Deus. A mulher que tu me deste. Gente, a gente precisamos entender se Jesus é um princípio de todas as criaturas. E nós somos herdeiro e co-herdeiro neles. Nós precisamos de exalar Cristo em nós. Nós precisamos de entender que Cristo é o maior, é a supremacia de todas as coisas em nós. E no verso 16, esse verso saltou de mim, me intriga quando algumas coisas, quando eu estou lendo a Bíblia, e ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. É algo soberano. Aí como não dizer que Jesus não estava no princípio de tudo? E os homens hoje tentam mudar as coisas e tentam botar Jesus de lado, e por ele mesmo ele tenta fazer o que quer. Deixa eu te dizer, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. As visíveis e as invisíveis. E nós fomos criados por ele. Glória a Deus, aleluia. E por ele e para ele são todas as coisas. E é nesse próprio versículo que diz, terminando nisso. E nós precisamos de entender que tudo foi feito por meio de Jesus. E porque hoje nós damos glória aos homens terrenos. Por que glorificamos tanto o homem terreno? Hoje nós estamos vendo briga política aí, que está nojento essa política de hoje. Eu não estou falando de um lado só não, é os dois lados que estão aí. É nojento. Eu não vou nem citar nome, para que não peque. E eu tenho pedido a Deus diferente: Senhor, faça o melhor para a nossa nação. Porque nós precisamos de estar em Jesus e crer que tudo é feito por Ele e para Ele são todas as coisas. E seja a honra, a glória, o louvor e a justiça dada a quem? A Jesus e não aos homens. E eu estou vendo gente brigar, dando glória aos homens, dando glória a políticos, a homens mentirosos, a homens perversos. Muitas mortes, seu Hélio. Já teve mortes. Eu estou vendo famílias brigadas dentro de casa por causa de dois homens pecadores. Dois homens infames. Vocês escolhem o que vocês acharem que devem escolher, assim tem que ser. É uma democracia, mas eu não quero falar de política. Eu quero falar que nós estamos glorificando mais o homem do que Deus. Nós estamos glorificando, estamos deixando Jesus, a imagem de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício do Deus Todo-Poderoso na cruz, por homens.
E eu quero dizer que ele, nenhum dos dois, pode fazer nada para te salvar, não. Verdade, meu Deus. Só quem pode te salvar é Cristo Jesus. É, glória a Deus, aleluia. Foi ele que numa cruz do Calvário morreu. Foi ele que no caminho do Gólgota carregou, não aquela cruz de madeira, mas os seus pecados e os meus pecados. Não foi esquerda, não foi direita, não foi centro. Não, não. Foi Jesus de Nazaré. Porque a ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor. E esses homens que estão aí brigando por poder, simplesmente por poder, vão ter que um dia se ajoelhar diante dele e dizer: só tu és Deus. Porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor dos senhores, que ele é o Rei dos reis, o Deus todo-poderoso, o Deus de grande poder e de grande glória. E nesse texto, no versículo 17, enquanto eu vou ler aqui de novo, vocês procuram Romanos 1, para a gente ler do 17 ao 20. E o 17 diz bem assim: ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Como eu falei no começo, Jesus está no princípio. Do 20 em diante. Aguenta aí. Romanos 1, do 20 em diante. Que eu estou falando dos homens, eu vou falar agora que os homens trocaram a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então é o seguinte, no verso 17 de 1 Colossenses, diz que Jesus é antes de todas as coisas. Antes que isso aqui firmasse, antes que isso aqui existisse, Jesus já existia. Glória a Deus, aleluia. Não só esse versículo, se você lá para o Velho Testamento, você vai estar lá em Miqueias. Miqueias 5, 2 diz: e tu, Belém Efrata, pequeno entre as milhares de Judá, mas de ti me sairá o que reinará em Israel, que é desde os dias antigos. Em outras versões, é desde a eternidade. Então Jesus estava sempre com Deus. Esteve sempre com Deus. E o apóstolo do amor, João, começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então é neste homem que trilhou na terra e não pecou. É neste que precisamos de nos gloriarmos. É em Jesus. Somente Ele. Somente Ele tem vida para dar. Somente Ele é a essência do amor. Porque Ele é o verdadeiro amor. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus disse: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele é tão poderoso que nem a morte pôde tragar. Nem a morte pôde tragar. E o mais incoerente disso é que os homens terrenos não acreditam na morte de Jesus. É simples. Vai lá no túmulo de Maomé. Você vai encontrar os restos mortais dele lá. Vai no túmulo de Buda. Você vai encontrar os restos mortais dele lá. Vai no grande líder do espiritismo, Allan Kardec. Você vai encontrar os restos mortais dele lá. Mas tu vai no túmulo de Jesus. Está vazio. Glória a Deus. Porque ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Ele ressuscitou. É neste que precisamos de entender que a glória está e não nos homens terrenos. Romanos 1. Para a gente finalizar. Deixa eu ver se é do 20 ou do 21, viu, gente? Não, é do 21 até o 22 só. Quem pode ler? Ou até o 23. Vou ler aqui o 21. Deixa outra pessoa ler agora, Kleber. Tu leu primeiro. Quem lê, quer já. ler? Fica em pé e lê. Pode ler, mesmo. Pode ler. Qual? Romanos 1, do 21 ao 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aleluia. Pode sentar mesmo. Gente, isso é forte demais.
Nem dá para dizer que é romântico, é forte. Nós estamos falando dessa guerra que nós estamos acontecendo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes tornaram nulos nos seus próprios conhecimentos. Misericórdia. Os homens deixaram de glorificar a Deus e glorificaram a mais os próprios homens. E o mais importante, o mais incrível, por incrível que pareça, que alguns de nós, cristãos, temos nessa conjuntura atual de briga política, as pessoas estão se separando dentro da igreja. Estão deixando de glorificar a Deus, que é o ser supremo, que é a graça, que é a misericórdia, que é o amor, que é a salvação. Glória a Deus, aleluia. Que é o batismo com o Espírito Santo, que é a cura. E estão glorificando mais os homens. Eu não estou dizendo, meu irmão, todo mundo, mas alguns. Estão deixando a glória de Deus incorruptível pela glória dos homens corruptíveis. E tem homens que, pegando a palavra de Deus, estão distorcendo a palavra de Deus. Tirando a graça e colocando a graça nos homens onde não tem graça, onde são corruptíveis. E achando-se sábios, diz a palavra, que tornaram-se loucos. E nesse texto, se você ler mais, você vai encontrar lá toda ideologia de gênero, toda essa miséria que está aí no mundo. E por conta disso, alguns estão se perdendo. Deixa eu falar algo para vocês. Glorifiquem a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só a Ele dá louvor. Em nome de Só a Jesus. Ele dá glória. Amém. Porque o único que merece nossa adoração, Amém. nosso Glória respeito, a Deus. é Aleluia. Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. É a Trindade Santa. E nós precisamos de entender isso. E pegar e entender que a nossa sabedoria em nós mesmos, ela se torna loucura. Como eu li com vocês aqui na quinta-feira, em Tiago 3, 15, 16 e 17, que a sabedoria do mundo, ela é satânica e maléfica. E é isso que os homens estão fazendo, tentando pegar a nossa palavra, que é uma espada de dois gumes, que ela é cortante, que ela é apta para ensinar, para corrigir. E estão tentando transformar em mentira. Estão tentando transformar em coisas loucas deste mundo. Eu digo para vocês, eu sou defensor do Evangelho. E vocês Glória a também Deus. são defensores do Amém, Evangelho. aleluia. Que foi assim que Deus Amém. nos elegeu, para defender os evangelhos e não homens. Em nome de Jesus. E não homens que é cheio de corrupção, cheio de maldade, de malignidade. Mas Jesus tem bênção para cada um de nós. Amém. Graças a Deus. Jesus tem bênção para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, lê só o 23, que a minha Bíblia fechou aqui, só para me lembrar. Só o 23 de Romanos 8. Só o versículo 23, que eu não me lembro. E mudaram a glória do Deus Não, incorruptível. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem Isso. corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Os homens estão adorando, como eu já falei aqui, os homens. E aí quando fala em imagens, nós falamos da idolatria. E nós não estamos idolatrando só mais imagem não, meu irmão. Eu estou falando nós, porque dentro da igreja evangélica se adoram a cantores, se adoram a pastores, se adoram a bispos, adoram a homens. E estão trocando essa adoração. A adoração é feita para dar Jesus. Só Ele é digno de adoração, só Ele tem que ser adorado. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos, não devemos adorar a quem não tem glória. A glória é dele, eles que não emprestam nem dá para ninguém, é dele. Amém. Em nome Foi de ele que na Jesus. cruz do Calvário, eu já falei aqui, foi ele que morreu por você. Glória O a sangue Deus, derramado foi o de aleluia. Jesus, Em nome e de homem nenhum, de animal nenhum, de ave nenhum, e de réptil nenhum. Glória a Deus, aleluia. Jesus está dizendo para vocês, eu sou antes de todas as coisas. E ele está dizendo também que ele é o princípio e o fim. Amém. Em nome de Jesus. Ele é o princípio e o fim. Você quer algo? Busque em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós passamos por alguns problemas, nós não entendemos porque passamos. Aí vem uma doença, vem a falta de dinheiro, vem um diagnóstico de médico que a gente não queria ouvir. Mas Deus está dizendo bem assim, é só para mostrar para vocês que os homens não podem. Glória a Deus. Os homens não podem, mas para mim nada é impossível, é assim que Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é Então, teu meu irmão, nome, Jesus. busque no Senhor. Amém.
Creia que Ele existe. Ele é antes de tudo. Amém. Glória a Deus. Ele é antes de tudo. A imagem visível Glória a de Deus. Da criação de Deus é Jesus de Nazaré. Amém. Em nome de Jesus. E por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Amém. Jesus. Continua, viu? Do jardim, Aleluia, é verdade, Deus. sua humildade. Vamos ficar em pé, gente, para adorar essa música em O pé. jardim em mim, e se eu vender tudo em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui, Pai, te louvando, te bendizendo. Obrigado por este culto. Obrigado por essas vidas, Senhor. De Da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor sobre este lugar, sobre estas vidas, Pai. Eu abençoo cada um, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Que a tua graça, que a tua misericórdia seja sobre todas as coisas. O fim de todas as coisas é em ti que nós cremos, Senhor. É em ti que nós cremos, é em ti só que nós cremos, Pai. Tem misericórdia do povo. Tem misericórdia da nossa nação, faça o melhor por ela, Senhor. Toma o Brasil em tuas mãos, toma a Bahia em tuas mãos, toma Jiquié em tuas mãos, toma o centro de recuperação Renascer em tuas mãos, toma, Senhor, essa barragem em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, faça o melhor por nós, Pai. Nós sabemos que o que vier de Ti, Senhor, o que vier de Ti é o melhor, o que vier de Ti é o melhor, e nós, Pai, dizemos para Satanás, Satanás, você não é dono do Brasil, o Brasil pertence a Jesus. O Brasil pertence a Jesus. Oh, Rabassuya Ramaná, Canaia, Shoya, Queimamas, Siriandereba, Suyamas, Siriandecomanás, Chora, Badarabás, abençoa, Pai, abençoa a vida de cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, toma o teu adorador, toma o teu levita em tuas mãos, Pai, eu abençoo ele. Toda essa dor de cabeça que ele está sentindo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Eu abençoo o teu filho, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, faça o melhor por nós, Senhor. Dá entendimento ao povo. Dá entendimento, Senhor. Quebra, Pai, todo espírito satânico, todo espírito de ideologia, todo espírito satânico, eu repreendo agora, Pai. Todo espírito de separação, todo espírito de divisão, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus e faça o melhor por nós, Pai. Faça o melhor segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Mais uma vez eu digo, o Brasil é teu, o Brasil é teu, a Bahia é tua, a Bahia é tua, a Jiquié é tua, Senhor, é só tua, Pai. Nós cremos, Pai, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus Cristo. No vermelho, irmão. Aleluia, Deus.